crise, viu, Marcela? Até porque a gente tem um balanço aqui que vai mostrar como as empresas têm pedido mais a recuperação judicial. Poucas pessoas sabem o que representa uma recuperação judicial, porque, de fato, é um termo novo, houve uma mudança na lei. Então, antes da gente chamar a reportagem, vamos entender direitinho aqui qual foi a alteração na lei. A lei anterior previa um pagamento, a lei anterior falava da concordata, e foi exatamente a concordata que substituiu agora para a recuperação judicial. O pagamento de dívidas era suspenso e a empresa pagava em até 2 anos. O juiz determinava como seria o pagamento. Já na lei atual, como você pode ver aí, que é justamente a da recuperação judicial, o pagamento de todas as dívidas é suspenso por 180 dias ou mais. Os diretores podem continuar na administração e a empresa apresenta um plano de recuperação judicial aos credores. A dívida também pode ser parcelada e a empresa continua as atividades, mantém ou até pode, se quiser, aumentar a quantidade de funcionários. A gente lembra aqui também que a falência é o último processo, ou seja, quando a recuperação judicial financeira já não dá certo mais. E agora, Marcelo, o que surpreende é que esse balanço que eu dizia ali, que aumentou demais a recuperação judicial, é no Brasil inteiro essa recuperação financeira, mas metade das empresas, mais da metade, estão aqui no estado de São Paulo. Exatamente. E engraçado, né? Interessante até é que os trabalhadores, eles podem ter voz ativa nesse processo, só que muita gente sequer sabe disso. Vamos acompanhar na reportagem. De um dia para o outro, férias coletivas e na volta a notícia de que a indústria de eletrodomésticos pediu recuperação judicial. Motivo de desespero para o funcionário, que ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Aí de repente você chega, depara com uma situação dessa, né? A gente não sabe o que aconteceu, quem que gerou essa crise. Isael estava na fábrica há 17 anos. Tem medo não só de ser demitido, mas de não receber os direitos trabalhistas. E não tem mais o que fazer, né? O caso recente da multinacional MAB na região de Campinas, fabricante de fogões e geladeiras, que já resultou na demissão de 1.300 funcionários, é exemplo do que aumentou no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Nos primeiros 3 meses deste ano, o número de empresas com dificuldades financeiras e que entraram com pedidos de recuperação judicial bateu recorde desde 2005, quando entrou em vigor a nova lei de falências. Para economistas, não é sinônimo de crise, mas sinal de alerta. É reflexos da crise da Europa. A ausência do crescimento da economia brasileira tem sido sentida desde o ano passado e isso de alguma forma está repercutindo nesse primeiro trimestre, que normalmente é um período bastante difícil para as empresas, de uma maneira bastante pontual, onde algumas delas estão tendo que recorrer ao instrumento judicial para poder se manter de pé e eventualmente recuperar a sua situação econômica e financeira no futuro. No primeiro trimestre do ano passado, foram 199 pedidos de recuperação judicial no país. Este ano, foram 247. O estado de São Paulo representa mais da metade desse total. Nós temos um efeito em cascata. Inicialmente, ela rebate na indústria, automaticamente depois ela vai seguindo para outros segmentos. O plano de recuperação judicial que é apresentado a todos os credores, ele será deliberado em uma assembleia, mas os trabalhadores eles têm voz ativa nesse procedimento de recuperação. O operador de máquinas, que espera um plano de recuperação da empresa onde trabalha, acredita que, em geral, falta comunicação com o trabalhador. A direção da empresa não dá uma informação precisa que acalme os trabalhadores. Sobre essa situação aí que ele reclamou, né, dos trabalhadores da empresa MAB, a gente viu na reportagem, a empresa informou que não vai demitir nenhum funcionário de Campinas ou Hortolândia sem antes negociar com o sindicato. Inclusive, uma nova reunião com o sindicato foi marcada já para a próxima segunda-feira. De qualquer forma, gente, é importante o trabalhador saber, então, que pode participar desse processo de decisão na assembleia que o advogado citou na reportagem. Inclusive, esse processo é formado pela empresa, pelos credores e, claro, pelos funcionários também.